Bom dia, meus irmãos. Que bom estar novamente com vocês. É maravilhoso poder voltar para casa. Pude visitar outras igrejas, pregar em outras igrejas também, mas voltar para casa, receber o aconchego, estar com os irmãos é maravilhoso. E então, dando continuidade às nossas atividades nessa manhã, que Deus abençoe grandemente os nossos afazeres, o nosso ajuntamento solene, e eu quero convidá-los para nós lermos juntos o Salmo 24. O Salmo de número 24, ele fala sobre a vinda do Rei da Glória, o Salmo 24. Nós vamos lê-lo de forma alternada. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os pares, assim leremos juntos o Salmo 24. Salmo 24. Lerei os ímpares e os irmãos os pares. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Nós vamos cantar o hino 19, meus irmãos. Ao som do piano, eu convido a igreja a colocar-se de pé para adorarmos cantando o hino 19.
seminarista Mateus nos conduzir a Deus em oração, por favor. Soberano Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, nesta manhã maravilhosa, Senhor, cuja sua misericórdia reina, Pai. Ó, Senhor, obrigado, Pai, por ter permitido acordar com saúde, com bom ânimo para estar aqui. Peço ao Senhor que o Senhor esteja abençoando, Pai, aqueles que não puderam vir e esteja dando a eles, Pai, o desejo de vir, Pai. Os que não puderam por motivos mais complexos, o Senhor esteja preenchendo seus corações com a tua presença. Amém, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Ó Senhor, Senhor nosso, nós nos prostramos na Tua presença, sabemos que pecamos contra o Senhor, pois somos falhos, somos frágeis, mas pela Tua graça e misericórdia nós nos apresentamos diante de Ti. Certos, ó Pai amado, que o Senhor, na Tua infinita bondade e misericórdia, nos perdoa, renova as nossas forças e nos dá graça para continuarmos caminhando. Por isso, ó Pai, pedimos perdão ao Senhor, pedimos que o Senhor não venha nos tratar consoante as nossas iniquidades, mas olhe para a sinceridade do nosso coração, que confessa nesse momento. Confessamos as nossas iniquidades, os nossos pecados, pedimos perdão e forças para continuar. Ajuda-nos, ó Deus, nessa jornada aqui neste mundo. Senhor Deus, confiantes no Teu perdão, é que ousamos prestar culto ao Senhor nesta hora. Obrigado, Senhor Deus, pelo perdão, pela graça e pela paz que excede todo o entendimento. Senhor, queremos louvar também pela vida de todos os irmãos e amigos reunidos nesta hora para adoração e para louvar o Senhor. Peço a Tua bondade e misericórdia para a vida de cada um. A semana que se inicia para cada um, ó Pai, novas oportunidades, novos momentos, novas chances. Abençoe a vida de cada um. O Senhor sabe o que cada coração, cada vida almeja, precisa e busca nessa semana. A resposta que cada um espera, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor que é um Deus de bondade e misericórdia, abra portas, ó Senhor Deus, e ao abri-las, que o Senhor firme os passos de cada um, que possam estar indo no nome do Senhor dos Exércitos, e que assim galguem posições e desfrute da paz que o Senhor dá. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos cantar mais um cântico nesse momento em louvor ao nosso Senhor. Convido a amada igreja a colocar-se de pé, por favor. De
Amém. Os irmãos podem assentar, por favor. Irmãos, nós continuaremos com a nossa exposição no livro de Amós, um livro que nós temos proposto considerar aqui nas nossas reflexões na parte da manhã. Amós capítulo 4. Veremos hoje os 3 primeiros versos do capítulo 4. Livro de Amós, capítulo 4, os 3 primeiros versos. Amós, capítulo 4, os 3 primeiros versos. Por favor, abra a sua Bíblia aí. Amós, capítulo 4, os 3 primeiros versos. Amós 4, verso 1. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Até o verso de número 3. Bom, eu costumava assistir já há muitos anos atrás uma série no Fantástico, talvez alguns dos irmãos se lembram ainda, e era uma série muito cativante assim no Fantástico, chamada, eu acho que Chefe Secreto, que passava ali. E em cada episódio, então, um diretor de empresa, ou até mesmo gerente, e então, em cada um desses episódios, ele passava uma semana disfarçado ali numa planta de uma das suas empresas, né? E então ele passava ali disfarçado de funcionário, um funcionário novo que era contratado, e então ele tentava no chão da fábrica, visitando ali a empresa, se disfarçado como um funcionário. Então, vendo como os funcionários se interagiam, como era realizar o trabalho, a interação entre eles, interação com os superiores, com os clientes também, e vendo como o trabalho era realizado, o grau de dificuldade, os EPIs e coisas assim, como era o funcionamento na base. E então passava uma semana e aquele que estava lá no topo e às vezes não tinha nem noção como era o funcionamento na base, né? Como eram as dificuldades também ali. Enfim, sei que quando terminava aquele episódio ali, aquele momento, era um momento de revelação, quando ele dizia quem ele era revelava a sua identidade. Então era um momento de revelação que surpreendia a todos. O diretor surpreendido, os funcionários também, era um momento de grande surpresa, para todo mundo ali, grande surpresa. É interessante que o livro de Amós também, e ele traz para nós assim, grandes surpresas. Quando nós lemos e relemos, não é um livro tão fácil numa primeira leitura, mas ele traz para nós assim, grande surpresa. A palavra do profeta, o leão que ruge, não é? O leão rugindo e traz assim inúmeras surpresas para nós. O profeta vem na medida em que traz a palavra, traz a sua pregação, vem chocando as pessoas, vem chocando ali com essa palavra, revelações que todos ficam assim surpreendidos. Palavra é uma palavra de juízo, julgamento. O povo de Deus, o povo da aliança, juízo de Deus sobre eles, e eles surpreendidos, porque eles não esperavam, mas nós somos o povo de Deus, como é que poderia Deus trazer juízo sobre nós? Não teríamos aí um tratamento diferenciado, por sermos o povo da aliança? Não poderíamos viver de qualquer maneira? Nós somos o povo de Deus. Mas mesmo assim, juízo de Deus sobre eles. E então nós já citamos aqui, não é, que Deus começa trazendo juízo sobre os povos mais distantes. E eles aplaudindo isso. Ok, esse povo é perverso, esse povo é mau mesmo, tem que acontecer isso com eles mesmo. Você olha no capítulo 1, no versículo de número 4, e Deus está olhando para o povo de Damasco, para as suas transgressões, e Deus diz assim no versículo 4 do capítulo 1, por isso meterei fogo à casa de Azael, e fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad, e o povo diz, muito bom, esse povo é perverso mesmo,
não é? Povo mau, povo de guerra, muito bom. E aí continua no versículo 7, e Deus diz: por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo consumirá os seus castelos. E diz: muito bem, esse povo de Gaza, povo ruim, povo mau, tudo bem, pesa a mão sobre eles mesmo. Deus continua e diz no verso 10, por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo consumirá os seus castelos. Ele diz: tudo bem, esse povo de Tiro, que povo ruim, não é? Povo mau, faça isso mesmo, Senhor. Verso 12, Deus diz: por isso meterei fogo a Temã, fogo consumirá os castelos de Bosra. Tudo ok, povo mau. Senhor, isso mesmo, esse povo não merece nada não, povo muito ruim. Continua no verso 14, por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia de tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Nossa, assim mesmo, Senhor, tudo inimigo nosso, tudo inimigo nosso, cai aí fogo sobre eles. Capítulo 2, verso 2, por isso meterei fogo a Moabe, fogo consumirá os castelos de Queriote, Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta, eliminarei o juiz no meio dele. Ele diz: muito bom, Moabe, vocês conhecem os moabitas, né? Conhece a história dos moabitas. Senhor, que coisa boa, eliminando todos os nossos inimigos, os nossos opressores, povo perverso, povo que não quer nem saber de Deus. Olha aí a mão do Senhor sobre eles. Aí Deus diz assim no capítulo 2, verso 5, por isso meterei fogo a Judá. Judá eram os meio-irmãos. Isso, mas tudo bem, ainda é os nossos meio-irmãos lá, não é em nós, não é? Tudo bem, ainda sobre eles lá, caia sobre eles, não é em nós, não é em nós, não é na nossa família, tudo bem. Mas aí continua no capítulo 2, e Deus começa a dizer assim no versículo 6, mas agora sobre Israel. Senhor, agora em nós não, nós somos o seu povo. Mas Deus continua falando mais sobre vocês também, porque vocês não estão vivendo como o povo de Deus, vivendo como se não fora. Surpresas, né? Vindo também sobre eles, sobre aqueles que estavam vivendo obstinados, distantes, aí sobre os meio-irmãos, tudo bem, não é na nossa família, mas agora chegando neles também, porque eles desprezaram a Deus. E aí continuamos agora no capítulo 4, mais surpresa ainda. Por quê? Porque agora é sobre as mulheres da capital, ali em Samaria, as mulheres que viviam, as esposas ali em Israel. Chega agora bem próximo deles, nos lares deles, ainda mais assustador ainda. As mulheres aqui, né, ele as chama de vacas de Baçã, inclusive, né? Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas então o sermão hoje de Amós para as esposas ali em Israel, e ele chama a atenção delas, chamando-as de vacas de Baçã, não é? Maneira complicada de se dirigir ao seu auditório. Palavras bastante pejorativas, não é? No nosso linguajar hoje, não é? Palavras vulgares, inclusive, mas chamando exatamente de vacas de Baçã. Depois falaremos um pouquinho mais sobre isso. E aí é interessante porque o resumo da mensagem desses 3 versículos aqui é o quê? Que Deus se importa na maneira como lidamos com as suas verdades e tratamos os semelhantes, tratamos os menos favorecidos, os pobres. E esse é o cerne da questão, o cerne da mensagem. E aí no versículo de número 2, nós encontramos o Senhor Deus jurando. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Encontramos o juramento de Deus, ou seja, é muito sério o que Deus está falando aqui. Muito sério o que Ele está falando. Jurou o Senhor Deus. Nossas mães não gostavam nem que nós fazíamos juramentos, né? Quando a gente faz juramento, não jura, né? Bate com a mão na boca porque o pé não alcança, né? Juramento, coisa séria, muito séria. Jurou o Senhor Deus. E a Bíblia contém alguns juramentos de Deus. Por exemplo, em Êxodo 13, versículo 11, nós vemos que Deus jurou introduzir o seu povo na terra de Canaã, e Deus cumpriu.
Deuteronômio capítulo 4, verso 30 e 31, Deus jurou que jamais iria desamparar o seu povo quando estes passassem por angústia e clamassem a Ele. E assim sempre foi, e Deus atendeu o seu povo. Aqui, Deus jura pela sua santidade, mas Ele jura que iria castigá-los, que iria pesar a mão sobre eles. Por quê? Qual era o pecado aqui? Porque eles estavam maltratando os mais pobres, as esposas tratando os seus maridos aqui até com opressão, dizia a eles, dá cá e bebamos, quer dizer, até ordenando, exigindo, não é, até com certa superioridade sobre os seus esposos e coisas assim. A Bíblia de Genebra, na nota de comentário, ela diz o seguinte, que nenhuma promessa poderia ser maior e mais definitiva do que esse juramento de Deus, selada com juramento, palavra definitiva. Deus não está brincando, e nem propósito tinha de voltar atrás. Deus se importa com a palavra que está sendo empenhada. Então a palavra aqui de Amós, capítulo 4, verso 1 ao verso 3, dirigida especificamente às mulheres que moravam ali na capital, em Samaria, mulheres que viviam um estilo de vida extravagante, mulheres ricas, um estilo de vida extravagante, que viveram então um modo de vida fútil, um modo de vida ali opressor, inclusive com relação aos pobres e aos seus maridos. E então a passagem forma, em primeiro lugar para nós, olha no verso 1 aí, ouvi esta palavra, vacas de Baçã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Em uma sociedade bem patriarcal, como era, governada por homens, seria incomum até mesmo o profeta se dirigir às mulheres, mas Amós se dirige a elas. Porque elas estavam desempenhando um papel ativo de injustiça, de opressão ali na sociedade, culpada, inclusive levando os homens até a fazer coisas erradas. Então, Baçã, primeira coisa a ser entendida, Baçã é uma região. Baçã é uma região norte de Israel, são as atuais colinas de Golã, uma região muito fértil. A Bíblia, inclusive, se refere a Golã, a Baçã, várias vezes, touros de Baçã, ovelhas de Baçã, uma região muito fértil, pastos maravilhosos, lugar de pastagem, conhecida por produzir gados gordos, saudáveis, pastos maravilhosos, um lugar muito bom para se produzir gados, pastagens assim excelentes. E Amós, como fazendeiro que era, então ele conhecia muito bem, e uma região muito boa mesmo. Então a expressão vacas de Bazã era justamente essa ideia usada aqui às mulheres, porque a ideia de mulheres ali que estariam, e aí comparando as vacas de Bazã, certamente mulheres que estavam muito gordas ali, não é? Mulheres maravilhosas, bem alimentadas, saudáveis, vivendo vidas tranquilas ali, e elas viviam todas essas vidas aqui, conforme diz, por defraudar, oprimir, exigir, não é? Aqui como ele diz, esmagando ainda os necessitados, aqueles de condições humildes, exigindo que os seus maridos assim os fizessem, porque exigia mais dos seus maridos, levando-os a oprimir ainda mais, esmagar ainda mais os seus maridos, e exigia aos seus maridos, dá cá e bebamos, exigindo mais e mais e mais. Não saciava nunca, para levar vidas ali luxuriantes, e coisas assim. E até comprei um livro essa semana sobre Amós, para nos ajudar nas pregações, e aí ele argumenta dizendo assim, o profeta se volta para as esposas dos ricos burocratas, e ele se dirigiu sarcasticamente a elas como vacas de Baçã,
Volta-se para elas como o rebanho criado na região transjordaniana de Baçã. E estas mulheres eram bem alimentadas por seus maridos, que satisfaziam os desejos de suas esposas, gananciosas com a exploração dos pobres da nação. É claro que a metáfora está cheia de ironia, pois a insinuação é que estas vacas de Bazã estavam sendo engordadas para o abate, né? Porque o rebanho ali ficava e depois era para o abate também, ali, né? Então, de certo modo, até com uma ironia. Mas então era nesse sentido, que o rebanho ali era muito bonito, né? Uma região muito fértil. Então as mulheres ali na capital, elas estavam assim tão muito bonitas, sedosas, maravilhosas, né? E vivendo isso, a questão de oprimindo, exigindo seus esposos mais e mais, e então eles oprimiam mais e mais ainda, né? Aqueles que já nada tinham, esmagando as pessoas, né, para conseguir mais e mais. Aí traz esses verbos: oprimir, esmagar. Trocando em miúdos, né, o povo simples de Israel estavam sendo ainda mais explorados, mais maltratados ainda. E esse era um problema do reino ali em Israel. Ele já tinha dito isso no capítulo 2, versículo 6. Porque era o peso da mão do Senhor sobre o reino do norte? Por essa causa. Olha no capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não suscitarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por causa de um par de sandália, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, assim profanam o seu santo nome, e continuam falando. Empenham a roupa e coisa e tal, né? Então, a opressão sobre aqueles que já tinham quase nada. Então, Deus não aprovava esse trato com relação aos pobres. Deus se importa na maneira como lida, trata os humildes. Deus se indignou por causa dessa opressão. Então, essa é a primeira constatação que nós podemos fazer aqui, a partir de Amós 4, verso de número 1. Então, a segunda ideia: Deus se indignou com a frivolidade também desses ricos e jurou punir os transgressores com o cativeiro. Ele diz no final do verso primeiro, né, onde as mulheres diziam: dá cá e bebamos. E jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca, saireis cada uma em frente de si, pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, diz o Senhor. Então, enquanto elas estavam vivendo vidas tranquilas ali na capital, né, oprimindo as pessoas, exigindo seus maridos, vendo a miséria aumentar, e elas ainda vinham e impunham sobre os seus esposos: dá cá e bebamos. Quer dizer, fazendo as suas festas e exigindo ainda essas bebidas, comportavam frivolamente, dizia aos maridos: dá cá e bebamos. Ou seja, elas pensavam que Deus não estava ouvindo, ou não estava vendo, ou não se importava com o comportamento, com a vida que estavam levando, mas Deus vê, Deus ouve e Deus se importa. Até com o que elas falavam e faziam, falavam e exigiam dos seus maridos. E se importavam com tudo isso. Se importavam como tratavam com os pobres, com os humildes, com aqueles que nada tinham, e também das exigências que faziam ali dos maridos. Exigiam: dá cá e bebamos, elas diziam, né? E do melhor, né? Então Deus via, ouvia, e então Deus vem e faz um juramento. Jurou pela sua santidade, diz o versículo de número 2. E o que é que Deus jurou? É que um dia elas seriam levadas cativas, e seriam levadas cativas da pior maneira possível. Da pior maneira possível. Se você olhar no versículo 2 e 3, da pior maneira possível seria levada ao cativeiro, de modo desterrada. De um modo geral, essas mulheres ricas que faziam isso seriam presas em anzóis como peixes.
Quem, num método ainda mais rudimentar, quem vai pescar e quando vão pescar os seus peixes lá, né? E então vai pescando e passa um pau ou mesmo uma corda, né? Nas guelras, na boca de um peixe, na boca de outro, e vai fazendo, né? Um pêndulo ali, com vários dos peixes pendurando no outro ali, num pauzinho ou num galho de madeira, alguma coisa assim. E é isso que Deus disse que faria com elas. Se você olhar no versículo 2, e Deus jurou pela sua santidade, que viria dias, que levaria eles ali como anzóis, pescaria como anzóis, né? E faria exatamente isso, levando, fisgados. E é interessante porque foi isso realmente que Deus fez com esse povo. Deus assim os levou. Deus assim os levou, ganchos no nariz. A Bíblia de Genebra também faz uma nota aí dizendo para nós, de comentário, que diz que os assírios, quando eles pegavam os prisioneiros, e eles faziam assim de guerra, e eles pegavam as pessoas, colocavam anéis ou ganchos nos narizes, né, das pessoas ali, dos prisioneiros, e então passavam cordas nesses anéis nos narizes, como animais, e saíam puxando, porque é uma parte muito sensível, né? E então levavam prisioneiros, mãos amarradas e cordas nos narizes, e levavam por filas, puxando os seus prisioneiros. E assim os homens ainda faz no interior, quem mexe com gado, e coloca um sovelo no nariz, né, uma argola, para puxar os animais, porque um boi, um touro forte, mas no nariz é sensível, né, puxa e segura. E os assírios faziam isso, e Deus jurou que assim faria com aquele povo. E se você olhar na história, os assírios fizeram isso mesmo. Lembra daquele rei que Deus fez, e então os inimigos vieram quando invadiram ali a região de Samaria, Jerusalém, e vazou seus olhos, colocou uma argola no nariz e o levou arrastando como se um animal fora. E então isso se cumpriu, porque elas viviam vidas assim, lá na capital, vidas tranquilas, oprimindo as pessoas, sem se importar com nada, vidas frívolas, sem se importar com Deus, sem se importar com o semelhante, oprimindo inclusive os seus esposos também, exigindo, e dá cá e bebamos, e Deus jurou pela sua santidade, dizendo: isso não ficará, Senhor. E não ficou mesmo. E Deus disse: olha, serão levados como peixes aí, né? Fisgadas com anzóis, e as restantes fisgadas como um arpão, né? Saireis cada um em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, diz o Senhor. Elas não seriam poupadas. Então, como eu disse, um livro que traz muitas surpresas. Porque qual que é a ideia aqui de Amós? Povo de Deus, não vivendo como povo de Deus, não se importando com Deus, nem aí com Deus. Então pode-se viver sem importar com Deus, mas um dia a fatura chega, não tem jeito. É igual o cartão de crédito, né? Vai vencer o mês que vem, então taca lá, passa lá, mas uma hora chega, né? Uma hora chega a conta, e assim chegou mesmo. E então os assírios vieram e os levaram assim. Meus irmãos, o que Amós tem a ver conosco? Bom, nós aprendemos que Deus se indignou com a vida daquele povo. Nós cansamos, Deus também se cansou com a frivolidade da vida deles. Viviam lá como as vacas de Baçã, vidas tranquilas, pastos verdejantes, tranquilos, sem se importar. Mas Deus veio e Deus se importa como vivemos, como tratamos os outros. E chegou esse momento em que Deus puxou a corda. E Deus jurou, dizendo: um dia, não é, também receberão a paga dos seus atos, né? E então Deus é contra todo tipo de opressão. A gente não é obrigado a semear, mas aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. E elas depois vieram a colher aquilo que semearam. A seu modo de ver, a sua opressão, e eles colheram. Muitas vezes, sem a gente colher, sem a gente semear, a gente já colhe porque outros semeiam próximo da gente. Imagine se a gente semear, né? Então nós temos que sempre verificar
Que tipo de vida tenho levado? Vida frívola? Vida fútil? Porque se semear vento, o furacão vem, com certeza, né? As mulheres de Israel assim estavam vivendo, como aqueles animais lá naqueles campos verdejantes, tranquilos, maravilhosos, sem nenhuma preocupação. A preocupação era viver vidas frívolas, e eles diziam, dá cá, bebamos. Mas o juízo veio sobre elas. Deus estava longe do seu coração e alma, então veio o juízo. Vidas assim, o final não importa, o final é ruim. Caminho largo, maravilhoso, final terrível. Caminho apertado, final maravilhoso. Então que a nossa vida, meus irmãos, seja vida sempre para com o nosso Deus. Vida de luta, dificuldade, é verdade. Mas vida com Deus, final maravilhoso, final com Deus. Que Deus nos ajude no nosso caminhar. Amém, meus irmãos? Irmão, nós vamos orar ao nosso bom Deus. Quero chamar